Olá pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui para o nosso segundo vídeo do nosso segundo bloco, ok? Esse é o nosso segundo conteúdo. Como assim segundo conteúdo? Porque o primeiro conteúdo deste bloco eu dei no bloco passado, certo? Sobrou uma semaninha lá e eu tasquei sem perder tempo um dos nossos conteúdos desse bloco, ok? Então esse nosso segundo conteúdo chama-se demografia. Demografia. O primeiro conteúdo que eu já dei eram os problemas ambientais causados pela urbanização do mundo. Este agora chama-se demografia. Então, sem mais blá blá blá, sem mais delongas, sem muita demora, vamos diminuir esse vídeo aqui, essa tela, e vamos partir para o nosso PowerPoint. Estamos aqui então para mais uma aula maravilhosa de geografia. Seguinte, gente. Então, como eu já disse antes, o tema é demografia. Vocês podem ver que tem algumas fotinhos aí e nós podemos entender então que demografia tem a ver com o povo, ok? Temos ali um mapa mundi cheio de gente, um gráfico aqui embaixo também com gente azul, gente vermelha, gente amarela, gente verde, um mapa do mundo ali. Então, demografia literalmente tem a ver com o povo. A palavra demo vem do grego povo e grafia escrita. Então, nós podemos entender o povo escrito, ou seja, a forma de entender como está a situação do povo, ok? Segundo a ONU fez uma projeção até 2100, e olha só então aqui, ó. A ONU projeta que a população mundial chegará a 9 bilhões em 2025, nós estamos em 2020, 10 bilhões em 2083 e 10,9 bilhões em 2100. Aqui do lado, aqui do nosso lado esquerdo, nós temos ali 2020, nós estamos em 7,8 bilhões, ok? E lá em 1804, a população mundial atingiu o seu primeiro bilhão de habitantes, né? Tipo Silvio Santos, assim, seu primeiro bilhão de habitantes. Aí, nesse momento, começaram a surgir algumas teorias. Por volta de 1750, surgiram as primeiras teorias demográficas, ou seja, teorias que diziam respeito à situação do povo. A pioneira na Revolução Industrial foi a Inglaterra, e desde então a coisa começou a ficar meio doida por lá, porque era muita gente que veio do campo para as cidades, e os países que começaram a crescer nas suas revoluções industriais começaram a ver que tinha fundamento e onde iríamos parar? Onde vamos parar com esse crescimento populacional? Então surgiu ali a teoria malthusiana. Quem eram Malthus? Bom, o nome do cidadão era Thomas Robert Malthus. Ele era um economista e um sacerdote que estava preocupado com os problemas enfrentados por seu país durante a Revolução Industrial. Êxodo rural, desemprego, aumento populacional. Então Malthus expôs uma famosa teoria na obra Um Ensaio sobre o Princípio da População. Esse era o nome da obra, na qual atribuía toda a culpa caótica da situação social e de então ao excessivo crescimento de quem? Olha o mouse, segue o mouse. Dos pobres. Meu guri. Os pobres eram um problema, né? Do que se fundamentava a teoria malthusiana? Se fundamentava, primeiro, caso não seja detida por obstáculos, guerras, epidemias, né? Algum vírus jogado no mundo, que vocês conheçam, né? A população tende a crescer segundo uma progressão geométrica, duplicando a cada 25 anos. E os meios de subsistência, quanto mais pessoas no mundo, menos comida. Então a teoria do Malthus era baseada na falta de alimentos. O que Malthus propunha? A erradicação da pobreza e da fome por meio do controle da natalidade, casamentos tardios. Por que casamentos tardios? Os tiozinhos já estavam usados já, né? Não iam querer ter mais filhos, ou já tinham filhos, né? Ou não iam ter condições de ter filhos,
né? Número de filhos compatível com os recursos dos pais, ou seja, se tu tem dinheiro, faz filho, meu guri. Se tu não tem, fica no 1, né? No máximo 2, né? Acho que 2 já é muito para ti que não tem dinheiro. Essa era a ideia do Malthus. A teoria do Malthus é caracterizada como antinatalista e conservadora. Antinatalista porque era para parar de fazer filhos. Antinatalista, né? Depois do Malthus surgiu a teoria neomalthusiana. Como é que surgiu? Bom, a Segunda Guerra terminou e os países começaram a serem reconstruídos e, nessa reconstrução, pessoas começaram a nascer, né? E isso ressuscitou as ideias de Malthus. Conhecidos como neomalthusianos ou alarmistas, os adeptos dessa teoria assumiam novas posturas e criaram novas coisas. Aqui nessa nossa fotinho aqui do lado, temos uma família, uma mãe cheia de filhos, né? Pedindo, pelo amor de Deus, uma esmola para uma senhora rica que tem um filho só. E o que ela oferece? Um anticoncepcional. Olha, minha guria, eu vou te dar esse anticoncepcional aqui para tu parar de ter filhos, para tu poder ter uma vida mais digna, né? Essa era a ideia. O que defendiam os neomalthusianos? Atribuíam a culpa pela situação da miséria dos países subdesenvolvidos ao acelerado crescimento populacional. Concordavam que a agricultura era capaz de produzir alimentos suficientes para todo mundo, desde que tudo fosse controlado, desde que os nascimentos fossem retardados, né? Defendiam programas rígidos e oficiais de controle da natalidade, em geral rotulados de planejamento familiar, palavras que nós ouvimos até hoje, planejamento familiar, como o emprego de diversos métodos, as pílulas anticoncepcionais, que existem até hoje. Agora tu sabes quando é que surgiu e com quem surgiu? Com os neomalthusianos, ligadura de trompas, o DIU, o aborto e a vasectomia. Ok? Essas coisinhas aí maravilhosas do mundo moderno surgiram então com os neomalthusianos. Teoria reformista ou marxista? Os reformistas que defendem teorias demográficas marxistas, ao contrário dos neomalthusianos, consideram a própria miséria como sendo a responsável pelo acelerado crescimento da população. Segundo eles, a culpa não era de outros senão dos capitalistas, né, que empobreciam a população e não davam condições a ela de se sustentarem. O que eles defendiam? Bom, a necessidade de reformas socioeconômicas que permitiam a elevação do padrão de vida, melhoria da distribuição de renda e de alimentos, aumento da escolaridade. Obviamente que se a renda aumentar, a minha escolaridade poderia aumentá-la também, que resultaria num planejamento familiar e na diminuição da natalidade e do crescimento vegetativo. Muitas pessoas, um exemplo que eu dou para vocês hoje é que os postos de saúde da atualidade estão cheios de preservativos de todos os tipos para serem doados para as pessoas. Mas as pessoas com pouco estudo, né, pouco conhecimento, nem utilizam os preservativos. E o que acontece? Continuam tendo mais filhos sem podê-los sustentar, certo? Então nós podemos ver que todas essas teorias, a partir de Malthus, cada uma delas tem o seu fundo de verdade. Seguindo, teoria ecomalthusiana. Esse eco que tem ali não é de ecografia, é de ecologia. Então já dá para ver que tem alguma coisa envolvida com ecologia. No contexto da teoria neomalthusiana surge a teoria ecomalthusiana, que utiliza uma argumentação de cunho ecológico ou ambiental, ressaltando o quanto o crescimento populacional pressiona o ambiente natural. E se nós observarmos, nós vamos ver que o grande crescimento populacional intensifica a utilização dos recursos naturais para garantir o abastecimento da população. Muita gente no mundo, muitas árvores cortadas para fazer papel, por exemplo, para fazer casas, né, de madeira. Muita gente no mundo, muitos recursos naturais são utilizados para fazer celular, para fazer computador, para fazer televisão, para fazer tudo o que é necessário, né? Muita gente no mundo, muitos carros sendo utilizados automaticamente, muito petróleo
sendo refinado, muita gasolina, enfim. De uma certa forma, os caras têm razão. O controle populacional dos países pobres, localizados em sua maioria na zona intertropical, justifica-se pela necessidade de preservar a riquíssima biodiversidade dos ecossistemas tropicais, pois, segundo eles, o crescimento desses países sufoca o ambiente natural. O que é a zona intertropical? É aquela zona onde temos a linha do Equador, acima deles temos um trópico, abaixo temos outro, então é aquela linha do meio do mapa mundi, do meio do planeta, a melhor zona de se viver, a zona mais quente, a zona onde todos procuram, a zona que mais procria, a zona que mais cria, né? Então, essa zona aí, onde, e casualmente nessa zona estão os países subdesenvolvidos. Seguindo, mas temos uma contradição aí na teoria ecomalthusiana. Vale lembrar que os grandes devastadores das florestas tropicais e de muitos outros ecossistemas foram os países ricos, ao longo do processo de colonização da Ásia, África e América Latina. Se nós observarmos, a nossa América Latina aqui foi colonizada pelos portugueses, pelos espanhóis, a América do Norte pelos ingleses, a África foi colonizada por ingleses, portugueses, espanhóis, alemães, franceses, italianos, né? Então, a Índia foi colonizada pelos ingleses. Então, todos esses países da Europa, na verdade, é que seriam os grandes culpados, né, da devastação do planeta, segundo nossa teoria aqui. Resumindo aqui, então, rapidamente, o que nós temos aqui? A teoria malthusiana, nós poderíamos dizer que ela é população versus alimentos. Muita gente no mundo sem controle, faltaria alimentos. Teoria neomalthusiana, muita gente no mundo sem controle, o desenvolvimento econômico iria para o espaço. Certo? Morreríamos todos pobres, sem condições de nos desenvolvermos, economicamente falando, né? A teoria reformista, aquela que é marxista, muita gente no mundo, população, né? Versus distribuição de renda. Na verdade, eles dizem que o grande problema está na distribuição de renda, que está na mão da minoria das pessoas e não da maioria das pessoas. Certo? Se as pessoas tivessem estudo, se as pessoas tivessem dinheiro, elas teriam condições de estudar, de ter conhecimento, de fazer uma faculdade, enfim, e por aí vai. Teoria ecomalthusiana. O que ela diz? É a população versus os recursos naturais. Muita gente no planeta, os recursos naturais vão para o espaço. Aliás, nem para o espaço vão, porque eles vão acabar. Essa era a ideia deles. Então, nós deveríamos de ter um controle populacional para que os recursos naturais, para que o planeta pudesse existir. Certo, meus amigos? Então, gente, esse era o vídeo. Essa era a nossa aula de hoje. Deixarei esse vídeo no WhatsApp, deixarei também no portal, juntamente com o PowerPoint utilizado, para que vocês possam copiar alguma coisa, estudar. Deixarei exercícios também, lembrando que os exercícios desta vez funcionarão como as atividades em 1 e 2 funcionaram, ok? Eu vou liberar no dia de hoje e deixarei liberado até a próxima aula, ok? Então não vamos perder tempo, sugiro a vocês que façam os exercícios no dia de hoje, ou no máximo amanhã, para não deixarmos acumular, certo? Quanto mais os exercícios acumular, mais piradãos nós vamos ficar no final do semestre, ok? Então não vamos deixar acumular. Teremos 1 semana para fazermos os nossos exercícios, ok? Aguardo vocês então na próxima aula, no nosso próximo conteúdo, no nosso próximo vídeo. Fiquem em paz, se cuidem. Grande abraço.